Durante quase 2000 anos, as últimas palavras de Maria Madalena permaneceram ocultas nas sombras da história. O que ela revelou aos seus filhos antes de sua morte contém verdades tão profundas e transformadoras que foram deliberadamente apagadas dos registros oficiais. Esta não é uma história de conspiração, mas uma investigação baseada em manuscritos antigos, tradições preservadas e evidências históricas que revelam ensinamentos capazes de mudar completamente nossa compreensão do cristianismo primitivo e do papel da linhagem espiritual na transmissão da sabedoria divina. Há segredos que o tempo tenta enterrar, mas a verdade possui uma força que atravessa os séculos. Hoje, você está prestes a descobrir algo que foi cuidadosamente removido da narrativa oficial do cristianismo. Algo tão profundo que sua mera existência representava uma ameaça às estruturas de poder e informação. Imagine a cena: uma gruta nas montanhas da Provença, no sul da França. Uma mulher idosa, cujos olhos testemunharam o impossível, reúne aqueles mais próximos a ela. Seu corpo está frágil, mas sua mente permanece límpida como água cristalina. Ela sabe que seus dias estão chegando ao fim e há palavras que precisam ser ditas, ensinamentos que devem ser transmitidos antes que seja tarde demais. Esta mulher é Maria Madalena, e o que ela está prestes a revelar a seus filhos não são apenas memórias de uma testemunha ocular da ressurreição. São ensinamentos sobre a verdadeira natureza da fé, sobre o poder da linhagem espiritual e sobre mistérios que foram deliberadamente excluídos dos textos canônicos. Mas espere, você pode estar se perguntando: Maria Madalena teve filhos? Esta é uma das questões mais controversas e cuidadosamente evitadas pela história oficial. Tradições antigas preservadas em manuscritos gnósticos e em narrativas orais de comunidades cristãs primitivas sugerem que sim. O Evangelho de Filipe, descoberto em Nag Hammadi, refere-se a ela como companheira e menciona uma proximidade especial com Jesus que gerou ciúmes entre outros discípulos. Não estamos falando aqui de teorias de ficção moderna, mas de tradições que existem há séculos em certos círculos místicos do cristianismo. Tradições que falam de uma linhagem sagrada, de filhos que carregavam não apenas sangue, mas ensinamentos esotéricos transmitidos de mestre para discípulo, de mãe para filho. Pause por um momento e reflita. Se Maria Madalena realmente teve filhos, e se ela realmente transmitiu ensinamentos especiais a eles, o que isso significaria para a nossa compreensão do cristianismo? Escreva nos comentários se você já suspeitou que havia dimensões da história cristã primitiva que nunca foram completamente contadas. A tradição preservada na região da Provença não fala apenas da chegada de Maria Madalena àquelas terras. Fala de uma comunidade que se formou ao seu redor, de discípulos que a seguiram, de ensinamentos que ela compartilhou nas grutas e vales daquela região sagrada. E sim, fala de descendentes, de uma linhagem que carregava não sangue real no sentido político, mas algo infinitamente mais valioso: conhecimento direto dos mistérios divinos. O silêncio oficial sobre esta dimensão da história não é acidental. À medida que a Igreja se institucionalizava nos primeiros séculos, qualquer narrativa que desafiasse a estrutura hierárquica em formação era vista com suspeita. A ideia de que ensinamentos sagrados poderiam ser transmitidos fora dos canais oficiais, através de linhagens familiares e espirituais independentes, representava uma ameaça fundamental ao controle institucional. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, revelaram uma diversidade teológica no cristianismo primitivo muito maior do que a Igreja oficial jamais admitiu. Entre esses textos, o Evangelho de Maria preserva tradições sobre ensinamentos especiais que Jesus transmitiu a Maria Madalena. Quando Pedro questiona
porque Jesus teria compartilhado conhecimentos especiais com uma mulher, a resposta de Levi é devastadora. Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Esta tensão entre diferentes compreensões de autoridade espiritual, entre conhecimento transmitido institucionalmente versus conhecimento transmitido através de experiência mística direta e linhagem espiritual, está no coração do que tornou as últimas palavras de Maria Madalena tão perigosas. Antes de continuarmos, prepare seu coração e sua mente. Respire profundamente 3 vezes. O que você está prestes a descobrir não são apenas fatos históricos, mas ensinamentos vivos que podem transformar sua compreensão da espiritualidade. Deixe que esta jornada seja não apenas intelectual, mas profundamente espiritual. Para entender o que Maria Madalena transmitiu a seus filhos, precisamos primeiro compreender o contexto da transmissão de ensinamentos no cristianismo primitivo e nas tradições espirituais judaicas das quais ele emergiu. Na tradição judaica, ensinamentos sagrados sempre foram transmitidos através de linhagens de mestres e discípulos. A Cabala, a tradição mística judaica, era transmitida oralmente de mestre para discípulo escolhido, nunca indiscriminadamente. O próprio Jesus operava dentro desta tradição, escolhendo discípulos específicos para receber ensinamentos mais profundos. Em Marcos, Jesus explica explicitamente que há níveis diferentes de ensinamento. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Esta diferenciação entre ensinamentos esotéricos para o público geral e esotéricos para o círculo interno era fundamental no judaísmo do primeiro século. Maria Madalena ocupava uma posição única neste círculo interno. Ela não era apenas uma seguidora, mas alguém que havia experimentado diretamente os mistérios mais profundos, testemunhando a morte, ressurreição e ascensão. O Evangelho de Maria descreve ensinamentos sobre a natureza da alma, sobre visão espiritual e sobre a jornada da alma através de esferas cósmicas que ela compartilhou com outros discípulos. Agora, imagine que Maria Madalena, vivendo seus últimos anos na Provença, tenha tido filhos, seja biologicamente ou espiritualmente, discípulos que ela considerava como filhos. A eles, ela transmitiria não apenas memórias históricas, mas os ensinamentos mais profundos que recebeu. Tradições preservadas em círculos místicos cristãos falam de portadores da luz, indivíduos que carregavam ensinamentos especiais transmitidos por linhagem direta desde os primeiros discípulos. Estas não eram instituições oficiais, mas correntes subterrâneas de sabedoria que fluíam paralelamente às estruturas eclesiásticas oficiais. O que tornava estes ensinamentos tão especiais e potencialmente tão perigosos? Primeiro, eles enfatizavam a experiência mística direta sobre a autoridade institucional. Maria Madalena não conhecia Jesus através de textos ou hierarquias, mas através de encontro direto, íntimo e transformador. Seus ensinamentos necessariamente enfatizariam que cada pessoa pode ter acesso direto ao divino. Segundo, estes ensinamentos preservavam uma compreensão do divino feminino que seria progressivamente suprimida pela Igreja patriarcal. Maria Madalena representava a sabedoria feminina, a intuição mística, o conhecimento que vem do coração tanto quanto da mente. Terceiro, e talvez mais perigoso do ponto de vista institucional, estes ensinamentos sugeriam que a autoridade espiritual não vem de posições hierárquicas, mas de realização espiritual. Não é quem você é na estrutura institucional que importa, mas o nível de sua transformação interior. Pense profundamente sobre isto. Em sua própria jornada espiritual, o que é mais importante para você? A autoridade externa da instituição ou a verdade da experiência interior? Compartilhe sua reflexão nos comentários.
Sua voz importa nesta busca coletiva pela verdade. Textos como a Pistis Sophia, embora tardios, preservam memórias de Maria Madalena como a discípula que faz mais perguntas e recebe mais ensinamentos do que qualquer outro. Jesus diz a ela: Maria, tu abençoada, a quem completarei em todos os mistérios das alturas. Esta imagem de Maria, como receptora de mistérios completos, sugere que ela possuía um corpo completo de ensinamentos esotéricos. Se ela teve filhos ou discípulos íntimos, a transmissão destes ensinamentos a eles seria a continuação natural de uma linhagem espiritual. Não uma linhagem de sangue no sentido político, mas uma linhagem de luz, uma sucessão de consciência iluminada. Segundo tradições preservadas em manuscritos místicos e em círculos esotéricos cristãos, Maria Madalena transmitiu 3 ensinamentos fundamentais a seus filhos espirituais antes de morrer. Estes ensinamentos foram considerados tão revolucionários, tão desafiadores para as estruturas de poder e informação, que foram sistematicamente suprimidos. Meus filhos, ela teria dito, não busquem o reino em templos de pedra, nem em hierarquias de homens. O reino está dentro de vocês, tão próximo quanto sua própria respiração. Eu vi o Mestre ressuscitado não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Esta visão está disponível a todos que purificam o coração. Este ensinamento ecoa palavras atribuídas a Jesus no Evangelho de Tomé. O reino está dentro de vós e fora de vós. Mas vai além, enfatizando que a experiência mística direta não é privilégio de poucos escolhidos, mas potencial de toda a alma humana. Por que isso seria perigoso? Porque uma igreja que estava se tornando cada vez mais institucionalizada dependia da ideia de que o acesso ao divino requer mediação eclesiástica. Se cada pessoa pode experimentar diretamente o divino, qual a necessidade de intermediários? A ênfase de Maria Madalena na experiência interior desafiou o próprio fundamento do poder institucional. Lembrem-se, ela teria continuado, que diante do divino não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem gentil. O Espírito sopra onde quer. Eu fui a primeira a ver o ressuscitado, não porque era mais digna que Pedro ou João, mas porque meu amor me manteve presente quando outros fugiram. Este ensinamento ia diretamente contra a estrutura patriarcal que a igreja estava adotando. A própria vida de Maria Madalena era testemunho de que mulheres podiam ocupar posições de liderança espiritual máxima. Ela foi apóstola dos apóstolos, primeira testemunha, portadora da Boa Nova. Em uma era onde a igreja estava progressivamente excluindo mulheres de papéis de ensino e liderança, preservar a memória de que a própria primeira testemunha da ressurreição era uma mulher era profundamente subversivo. E transmitir ensinamentos enfatizando igualdade espiritual absoluta era ainda mais radical. O verdadeiro conhecimento, ela teria ensinado, não vem através da razão sozinha, mas através do amor que transforma. Eu conheci o Mestre não apenas através de suas palavras, mas através da presença que transformou minha própria presença. Este conhecimento do coração é mais profundo que qualquer teologia da mente. Este ensinamento enfatiza a gnose não como conhecimento intelectual, mas como conhecimento transformador que vem através do amor e da presença. É um conhecimento que muda quem você é, não apenas o que você sabe. Prepare seu coração agora para receber estas verdades. Respire profundamente. Sinta a presença divina que Maria Madalena conheceu tão intimamente. Este não é apenas conhecimento histórico, é convite para sua própria transformação. Por que estes ensinamentos foram suprimidos? Para entender isto, precisamos examinar as dinâmicas de poder na igreja primitiva e o processo pelo qual certos ensinamentos foram declarados heréticos.
Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, havia extraordinária diversidade teológica. Diferentes comunidades tinham compreensões muito diferentes sobre a natureza de Cristo, sobre salvação, sobre a estrutura da igreja. Esta diversidade é evidente nos textos de Nag Hammadi e em referências a vários grupos heréticos nos escritos dos pais da igreja. À medida que a igreja se tornava mais institucionalizada, especialmente após o Concílio de Nicéia em 325, houve um movimento deliberado em direção à uniformidade doutrinária. Textos foram canonizados e outros foram excluídos. Certos ensinamentos foram declarados ortodoxos e outros heréticos. Este processo não foi apenas teológico, mas profundamente político. O cristianismo estava se tornando a religião do Império Romano. Uma estrutura hierárquica clara, autoridade centralizada e uniformidade doutrinária eram vistas como essenciais para a unidade do império. Neste contexto, ensinamentos que enfatizavam a experiência mística individual sobre a autoridade institucional, que promoviam igualdade espiritual, incluindo mulheres em liderança, que sugeriam múltiplos caminhos para o divino, eram vistos como ameaças à ordem. A supressão dos ensinamentos de Maria Madalena foi parte deste padrão maior. Sua identidade foi distorcida, fundida com a pecadora anônima. Seu papel como apóstola foi minimizado. E os ensinamentos especiais que ela pode ter transmitido foram declarados gnósticos, heréticos, perigosos. As consequências desta supressão foram profundas. O cristianismo perdeu sua dimensão mística mais profunda. Perdeu o equilíbrio entre masculino e feminino, entre razão e intuição, entre instituição e experiência direta. Perdeu a ênfase na transformação interior como caminho primário de realização espiritual. Durante séculos, místicos cristãos mantiveram vivas estas dimensões suprimidas. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Mestre Eckhart, todos enfatizavam a experiência direta do divino. Todos encontraram, em diferentes graus, resistência institucional. E todos, interessantemente, veneravam Maria Madalena como modelo de amor contemplativo. Reflita sobre isto. Quanta riqueza espiritual foi perdida quando vozes foram silenciadas? Quanto mais profunda poderia ser nossa fé se tivéssemos acesso a toda a diversidade do cristianismo primitivo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Mas os ensinamentos de Maria Madalena não foram completamente perdidos. Tradições preservadas sugerem que houve uma transmissão secreta, uma linhagem de guardiões que mantiveram vivos estes ensinamentos através dos séculos. Na Provença, onde Maria Madalena passou seus últimos anos, desenvolveu-se uma tradição mística rica. Séculos depois, esta mesma região veria o florescimento dos cátaros, movimento cristão que enfatizava a experiência espiritual direta, questionava a autoridade institucional da Igreja e, significativamente, permitia que mulheres servissem como líderes espirituais. Embora não possamos traçar uma linha direta entre os ensinamentos de Maria Madalena e os cátaros, é notável que movimentos enfatizando temas similares, experiência mística direta, igualdade espiritual, conhecimento interior, emergiram precisamente nas regiões onde tradições sobre Maria Madalena eram mais fortes. A gruta de Saint-Baume, onde Maria Madalena teria vivido seus últimos anos, tornou-se um centro de peregrinação não apenas popular, mas também místico. Peregrinos não vinham apenas para venerar relíquias, mas buscando algo mais profundo. Conexão com a consciência contemplativa que Maria Madalena representava. Ordens místicas, irmandades secretas, grupos esotéricos ao longo dos séculos afirmaram preservar ensinamentos que remontavam aos primeiros discípulos. Alguns especificamente falavam de uma linhagem de Madalena,
uma sucessão de mestres contemplativos que mantinham viva a chama da experiência mística direta. É impossível verificar todas estas afirmações com certeza histórica, mas o que é verificável é a persistência de certas correntes espirituais no cristianismo que enfatizam precisamente os temas que tradições atribuem a Maria Madalena. Primazia da experiência interior, igualdade espiritual, conhecimento transformador através do amor. Ore comigo agora. Divina presença que Maria Madalena conheceu tão intimamente, abre nossos corações para recebermos o conhecimento que vem através do amor. Ajuda-nos a ver com os olhos do Espírito, a conhecer com o coração transformado. Que os ensinamentos que foram silenciados encontrem voz novamente em nossos corações. Amém. Os ensinamentos que Maria Madalena transmitiu a seus filhos não eram propriedade de uma linhagem biológica, mas um tesouro espiritual disponível a todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Cada pessoa que escolhe o caminho da experiência mística direta se torna parte dessa linhagem espiritual. Vivemos em um tempo extraordinário de redescobrimento. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, revelaram dimensões do cristianismo primitivo que haviam sido perdidas por séculos. Crítica bíblica moderna nos permite entender as Escrituras em contexto histórico mais completo. E há um despertar espiritual acontecendo, onde milhões buscam experiência autêntica do divino, além de formas institucionais. Neste contexto, os ensinamentos que Maria Madalena transmitiu a seus filhos são mais relevantes do que nunca. Não como curiosidade histórica, mas como sabedoria viva para nosso tempo. O primeiro ensinamento, que o reino está dentro, nos convida a voltar para nossa própria profundidade interior. Em uma era de distração constante, esse é um chamado radical. Maria Madalena nos lembra que a verdade mais profunda não está fora, mas dentro. O segundo ensinamento sobre igualdade espiritual desafia todas as nossas hierarquias e divisões. Em um mundo dividido por raça, gênero, classe e religião, Maria Madalena nos convida a reconhecer que diante do divino somos todos iguais. Esta igualdade não é apenas conceito abstrato, mas realidade espiritual vivida. O terceiro ensinamento, sobre conhecimento através do amor, nos mostra o caminho. Não é através de acúmulo de informação, não é através de afiliação institucional, mas através de transformação pelo amor que chegamos ao verdadeiro conhecimento. Invocação final. Respire profundamente. Sinta a presença de todos os buscadores ao longo dos séculos que mantiveram viva esta chama. Você é parte desta linhagem agora. Não porque pertence a alguma organização secreta, mas porque seu coração busca a verdade. Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição, portadora de ensinamentos profundos, mãe espiritual de incontáveis buscadores, rogai por nós. Ajuda-nos a ver com clareza, a amar com profundidade, a conhecer com transformação. Que os ensinamentos que você transmitiu a seus filhos encontrem lar em nossos corações. Que possamos, como você, permanecer presentes nos momentos cruciais. Que possamos, como você, testemunhar com coragem. Que possamos, como você, carregar a luz através da escuridão. As últimas palavras de Maria Madalena a seus filhos não foram apenas para aqueles primeiros ouvintes, foram para todos nós, através das eras que temos ouvidos para ouvir. O reino está dentro de vocês. Todos são iguais diante do divino. O conhecimento verdadeiro vem através do amor que transforma. Estes não são apenas ensinamentos históricos, são verdades vivas, pulsando através dos séculos, esperando para serem reconhecidas, recebidas, vividas. Compromisso final.
Se estes ensinamentos tocaram seu coração, se você sente o chamado para ser parte desta linhagem espiritual de buscadores da verdade, deixe nos comentários: eu sou portador da luz. Esta não é apenas uma afirmação, é um compromisso de buscar experiência autêntica do divino, de honrar a igualdade espiritual de todos, de permitir que o amor transforme seu conhecimento. Maria Madalena transmitiu a seus filhos o que ela havia recebido diretamente do Mestre: a possibilidade de transformação completa, de visão espiritual direta, de amor que transcende todas as barreiras. Esse é o segredo que foi considerado tão perigoso que precisou ser suprimido. Porque é um segredo que liberta, que empodera, que transforma. Mas segredos desta natureza não podem ser permanentemente enterrados. Eles ressurgem sempre que um coração está pronto para recebê-los. Hoje, seu coração recebeu esta transmissão. Você agora é guardião destes ensinamentos. Não os guarde em segredo, mas viva-os. Deixe que transformem quem você é. E ao fazê-lo, você se torna parte da linhagem viva que remonta à primeira testemunha da ressurreição. As últimas palavras de Maria Madalena ecoam através dos séculos, chegando até você agora. Busquem dentro. Reconheçam a igualdade de todos. Conheçam através do amor. Este é o legado, o tesouro, o segredo mais perigoso, porque é o segredo que liberta completamente. Que você caminhe em luz, que você veja com clareza, que você ame com profundidade, que você conheça com transformação. Em nome de todos os buscadores da verdade através das eras, em nome da primeira testemunha que manteve viva a chama, em nome do divino que habita em cada coração. Amém. Tentar novamente.